Olha, muito bem, um time que está se mexendo bem no mercado de transferências também, com o apoio de investidores, é o Galo, é o Clube Atlético Mineiro. E a nossa equipe de produção lá em Belo Horizonte registrou o momento da chegada de Guilherme Arana no Aeroporto Internacional de Confins. Olha o Arana aí. Sonho de desejo de consumo, né, de muitos clubes do futebol brasileiro, revelado pelo Corinthians, passou pelo Sevilha, Atalanta, não conseguiu se firmar lá na Europa e vem para o Brasil para jogar no Galo. Portanto, Guilherme Arana é jogador do Clube Atlético Mineiro, Leandro Quezada. Olha o Arana aí. Eu gostei da contratação. Fábio Santos que se cuida? Desde que você me lembre o seguinte, é o Arana do Corinthians, né? Esse é o Arana do Corinthians, não é? É o Arana, o Guilherme Arana. É, porque o Arana que foi para a Europa... É o Gabigol da lateral. Aí não, exato. Porque na Europa ele não vingou, quem né? foi lá recepcionar? Olha o Homem-Aranha lá. Legal, né, esse carinho, né? Homem-Arana. Ele ficou no meio dos 8 caras, eu imagino que os caras deviam estar falando para ele, né? Do tipo, o quê, né? Assim, força aí, vamos lá, né? Vamos lá. Boa contratação, ele é muito talentoso, o Arana. Eu considero um lateral com característica completa. Ele é muito bom na defesa. E ele é um cara que tem uma leitura muito legal quando vai para o ataque. Ele ficou 2 temporadas na Europa, né? Não é isso? 2 temporadas. É. 2 temporadas. É, porque ele foi campeão em 17 e saiu, né? Exatamente, Uma temporada e meia no Sevilha, acabou jogando poucas partidas, foi emprestado à Atalanta e também não se firmou lá no time italiano. Guilherme Aranazinho, lateral esquerdo agora vai disputar com o Fábio Santos a posição. Né? Eu acho que assim, o Fábio Santos estava sendo... nos últimos anos está sendo muito cobrado pela torcida do Atlético, um cara experiente, um baita de um jogador, né? Mas percebo que essa contratação é para o Arana chegar e jogar, né? Ah, sim. É claro que se não rende, o Fábio Santos tem potencial para continuar como titular, mas normalmente vem para assumir a posição, mais jovem, né? Tinha aquela... Novamente, o Corinthians também queria repatriar, trazer novamente, mas financeiramente não conseguiu. O Atlético traz, eu acho que é importante, o Atlético começa a rejuvenescer mais o seu time. Aquele Arana que estreou, que apareceu no Corinthians, me agrada muito. Eu não acompanhei ele na Europa, mas vários jogadores, o Gabigol mesmo, como vocês brincaram aqui, o Gabigol chegou lá e não rendeu. O Pedro chegou lá e não rendeu. Não teve muita chance, isso, aquilo. Não quer dizer que ele não vai voltar aqui, não vai voltar a jogar aquele futebol que ele jogou no Corinthians. Tem tudo para jogar, né? Tem tudo. Jogador selecionável, né? Estava há pouco tempo aí na seleção brasileira. Então é uma baita de uma contratação, sim, que o Atlético faz. E o Fábio Santos fez 2 gols já nessa temporada, sabe que terá uma concorrência pesada agora lá o Fábio Santos, hein, Eugênio? Guilherme Arana. É um jogador que apareceu aí com muitas qualidades. A gente esperava que ele fosse encaixar no futebol europeu, isso não aconteceu. Mas aqui ele joga, eu não tenho dúvida que aqui ele joga. A questão vai passar por essa disputa ali com o Fábio Santos, né, que é o dono da posição já há muitos anos. Tem moral no time, por exemplo, ainda é o batedor de pênalti do time, né, o Fábio Santos e tal. Embora nem sempre... Mas ele passou por uns perrengues com a torcida, né? Passou por momentos difíceis. Inclusive, ano passado, falhava muito, né? O time tomava contra-ataque nas costas dele, erros de posicionamento. Mas ele continua sendo titular e batedor de pênalti, está lá. Mas eu acho que aqui o Guilherme Arana joga. João, é preciso deixar muito claro, né? Há um desnível grande entre a média do futebol brasileiro e a média do futebol europeu. Sim, claro. Então, o Guilherme Arana aqui... lá ele não se adaptou, lá ele não teve oportunidade, nem sempre é assim. Muitas vezes o cara chega lá e não tem o futebol mesmo, características de acordo com o que os clubes estão necessitando lá. Mas aqui jogam porque a média, o nível médio do futebol brasileiro é mais baixo mesmo. Essa é uma coisa muito clara. Às vezes a gente fica meio que passando pano nisso, tentando dar uma enganada aqui. Não, o nível é outro. Então o cara que é bom aqui, lá não é suficiente. Tem que ser craque aqui para lá conseguir jogar. E aí depois buscar algo mais. É verdade. Os 20 times com maior faturamento do mundo, né, estão na Europa, times de futebol.
e vão buscar os melhores jogadores de diversas partes do mundo. E eles se juntam lá. E o Arana não esteve em nenhum desses 20 maiores. Não. Esteve no Sevilha e na Atalanta. Times medianos para baixo. O Atalanta vive um grande momento, é verdade. Faz uma temporada excepcional. Do ano passado para cá subiu muito, mas não é dos maiores times da Europa. E ele sequer jogava. É verdade, é isso aí. É o cara. Homem-Arana. Agora é o seguinte, outra notícia que também agitou a galera do Galo, até por uma lembrança afetiva e com motivos justos, né? Foi em relação à possibilidade de Diego Tardelli voltar para o Atlético. Né? A imprensa mineira noticiando que ele teria aceitado uma redução de salário e tal. Grande destaque do Atlético na Libertadores de 13, junto com Ronaldinho, Jô, Bernardo, todo aquele time. E na Copa do Brasil do ano seguinte, quando o Atlético ganhou do Cruzeiro. Então o torcedor atleticano tem um carinho muito grande pelo Tardelli. Mas aí surgiu na internet, como é que foi essa história aí? Me conta aí, produção. O presidente Sérgio Sete Câmara, não é isso? Foi interpelado por um torcedor sobre a possibilidade da volta do Tardelli. O meu ponto eletrônico caiu e por isso que eu não estou te ouvindo, Tanque. Fazer asilo aqui agora? Jogador de 36 anos? Fazer asilo aqui agora? Jogador de 36 anos. Tardelli não vai jogar no Atlético. Fim de conversa. Não é asilo, jogador de 36 anos. Sabe que é um cara que estava longe do papo filmando, né? Não era nem o torcedor que perguntou. É o seguinte, o Atlético tem alguns jogadores que também já passaram aí de uma idade que está dentro dessa coisa do asilo, né? O Ricardo Oliveira está com quase 40, né? O Hever não é novo. Não, o Fábio Santos tem quantos? O Fábio Santos está com 34. Já tem 34. O Elias, que saiu, também não era nenhum garotinho. O de Santos, se não me falha a memória, o Hever também. 30. Hever, Vitor. É que o Vitor é goleiro, a gente, né, ameniza um pouco, porque o goleiro pode jogar com 40. Experiente também. Mas assim, sei lá, né? Foi sincero, foi gravado e... respondeu na lata, ele não esperava que estivesse sendo gravado, mas ele respondeu para o torcedor ali diretamente. Não vejo de forma definitiva essa é uma conversa informal. Aliás, é muito triste que esse tipo de filmagem seja feita. Contrate. Não sei. Vai para o time master, né? Não vejo como isso uma coisa definitiva. Pode ter feito ali uma brincadeira. Botar aqui asilo e tal. E ali na frente contratar o jogador. É muito triste isso, cara. Não tem a ideia lá do Campeonato Brasileiro de Master? Segundo mais pode rolar de tranquilidade para viver. É verdade. O Eugênio tem razão aqui, porque realmente, né, o cara que nem estava participando da conversa, ele estava filmando lá e jogou na internet. E aí, amigo, jogou na rede, o mundo inteiro fica sabendo. Mas dá a entender pela declaração do presidente que ele não é a favor da contratação, não. Jogador de 36 anos. Vocês contratariam o Tardelli? O presidente foi mal demais. Foi mal, presidente. Foi mal. O cara que filme e tudo, mas é o que está mais acontecendo. Não dá para responder. Os caras até combinam. Eu vou lá falar, você fica daqui filmando, tá? Aí ele vai e joga lá para ele ter as curtidas, ter um minuto de fama dele. Né? Claro. Tudo bem, pode até contratar, como o Eugênio falou. Agora que já causa um constrangimento para uma contratação? Causa. Com certeza. Causa. Complicou. Assim, o Tardelli, assim, ele volta a falar a mesma coisa. Se você for olhar o ano dele no Grêmio, não foi bem. As oportunidades que teve, quando jogou, não foi esse Tardelli aí que a gente viu do Atlético. Tem muito tempo, aí, né? 2014, 2013, faz tempo. Tecnicamente, assim, eu acho ele muito bom jogador. Habilidoso. Agora, realmente, tem 36 anos, claro, não vai ter a mesma velocidade, a mesma sequência de jogos, fica mais difícil. Olha, esse jogo aí... Agora, se você tem um time montado, mesclado, se você tem jogadores jovens ao lado, ele ainda pode render, sim.